Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O tópico de hoje são as 4 qualidades incomensuráveis. Aonde o Lama diz: paralelamente ao processo de transformação das tendências kármicas, o Buda ensinou a prática ininterrupta das 4 qualidades incomensuráveis. É o método positivo de manifestação no cotidiano, solucionando confusões e conflitos. Então aqui, pessoal, nós já temos um ponto super importante, né? Onde o Lama aponta as 4 qualidades incomensuráveis como o próprio caminho para a iluminação. Então isso já remete ao que a gente ao que a gente comentou na nossa primeira parte de hoje, né? Falando sobre o êxito, né? E o que nós dissemos lá? Que nós não deveríamos ficar preocupados ou ansiosos pelo resultado. E aqui, o que o Lama está dizendo? Que o resultado é o próprio caminho e que o caminho é o resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam, as 4 qualidades incomensuráveis são a compaixão, o amor, a alegria altruísta e a equanimidade, né? Ou seja, elas são ao mesmo tempo o objetivo a ser alcançado, ou seja, quando nós alcançarmos a realização espiritual plena, aquilo que no Espiritismo é chamado de perfeição espiritual, nós teremos essas 4 qualidades com todo o seu potencial ilimitado atuando através de nós. Nós seremos veículos puros, límpidos dessas 4 qualidades. Só que ao mesmo tempo em que elas são o objetivo, ou seja, o resultado do caminho, elas são também o caminho. Porque nós não temos como chegar lá se não praticando essas 4 qualidades. E isso é muito interessante da gente refletir, porque nós vemos muito as pessoas, às vezes, os praticantes falando assim: não, mas não dá, como que eu vou ser compassivo? Não sou, eu ainda tenho muita raiva dentro de mim, eu ainda sou muito carente de uma série de coisas, eu ainda tenho muito apego. Não tem problema. Pratique aquilo que você puder praticar. Que é aquela mensagem, inclusive, do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem número 7, que é melhorar para progredir. Né? E vice-versa, a gente pode dizer também, né? Progredir para melhorar. Ou seja, vamos praticar o que pudermos nesse momento. Por exemplo, equanimidade é a estabilidade diante das circunstâncias externas. A gente não se desestabiliza diante das circunstâncias externas. Nós vamos conseguir isso plenamente? Óbvio que não. Vamos ter muitos e muitos momentos de desestabilização. Mas vamos praticar e em alguns momentos vamos conseguir. Em alguma circunstância difícil, em alguma contrariedade, a gente pode conseguir um mínimo de equanimidade, um mínimo de estabilidade. E quando for de uma outra vez, nós já vamos ter uma base e vamos conseguir ter mais estabilidade ainda. Isso funciona para a compaixão, funciona para o amor. Por exemplo, como que eu posso ter compaixão por um ser cruel? Talvez seja difícil. Então vamos desenvolver compaixão numa circunstância mais simples, né? Vamos desenvolver compaixão, por exemplo, com aquela pessoa que nos ofendeu no trânsito, por exemplo, que nos fechou, né? Ou em uma circunstância ainda mais simples, uma pessoa que trouxe o cachorrinho para fazer cocô na porta da sua casa, né? Então, a gente tem sempre de onde começar. E o que o Lama está dizendo aqui é que o método para se chegar à iluminação é praticar a iluminação. Não tem outra coisa a ser feita, né? Então é praticando essas 4 qualidades incomensuráveis que nós vamos um dia possuí-las em seu sentido mais pleno, em seu sentido mais acabado. Ou seja, em outras palavras, praticando essas 4 qualidades que em algum momento nós nos tornaremos um ser realizado. Mas não devemos ficar preocupados com esse momento, porque quando esse momento acontecer, ele deve acontecer de forma natural, porque ele só vai acontecer quando nós estivermos totalmente relaxados, totalmente repousados no presente, olhando para o presente, totalmente focados nele e praticando, simplesmente praticando.
sem qualquer tipo de ambição, nem mesmo ambições espirituais, né? E o Lama segue dizendo, agora ele vai começar a falar sobre cada uma dessas qualidades, né? Então ele diz, a primeira qualidade incomensurável é a compaixão, o desejo de que os seres realizem sua natureza interna e se livrem de suas complicações. Essencialmente é o desejo de que o outro supere suas dificuldades e possa melhorar. Atenção, compaixão é diferente de pena. Então isso aqui é fundamental, pessoal. Por quê? Porque quando nós sentimos compaixão por um ser, nós estamos reconhecendo que aquele ser possui uma natureza búdica tanto quanto todos os outros, tanto quanto nós e quanto qualquer outro ser no universo. Que, portanto, ele é dotado de um potencial ilimitado. E não faz sentido nós sentirmos pena de alguém que é divino. Não faz o mínimo sentido, né? Ou seja, quando nós sentimos pena de alguém, é porque nós não estamos tendo uma visão lúcida. Nós estamos achando que falta alguma coisa para aquela pessoa. Nós não estamos reconhecendo que ela tem dentro dela o reino divino de que Jesus fala. O reino divino está dentro de vós. Reino divino significa um reino de poder ilimitado, né? Um reino infinito. Como que eu vou sentir pena de alguém que tem isso dentro dele? Então, se eu sinto pena, eu não estou sendo lúcido. Portanto, eu não estou sendo compassivo. Compaixão é quando eu percebo que aquele ser está agindo de tal modo que o afasta da sua natureza primordial interna. E aí eu tenho um impulso espontâneo de ajudá-lo a remover esses obstáculos que o impedem de acessar essa riqueza que habita dentro dele. Então eu não sinto pena, muito pelo contrário, eu visualizo um potencial imenso dentro daquele ser e sinto o impulso natural de ajudá-lo a encontrar ou a olhar e ver esse potencial que habita dentro dele. E o Lama segue dizendo, quando temos pena, validamos a imagem que a pessoa faz de si mesma e que é a razão de ela estar mal. Isso aqui a gente pode, inclusive, relacionar com a forma como da gente lidar, por exemplo, com alguém que esteja deprimido, né? Pena para quem está deprimido vai fazer só ele ficar mais deprimido. Porque a pessoa deprimida, ela se acha, assim, para usar uma expressão cotidiana, o cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, ela se acha sem valor, se acha insignificante, né? Ela está super distante da sua natureza interna, da sua natureza divina, né? Então, se a gente sente pena dela, nós vamos só reforçar isso, né? Que nós vamos chegar para ela, ainda que a gente não diga em palavras, mas se a gente tiver o sentimento dentro de nós, de pena, através da linguagem da energia, da linguagem silenciosa da energia, nós vamos transmitir para ela a seguinte mensagem: coitadinha, realmente, você é uma pobrezinha, oh meu Deus, eu tô morrendo de dó. E o que vai acontecer? Nós vamos alimentar e desenvolver aquela energia depressiva que ela já está cultivando, né? O que mostra que realmente, como diz o Lama aqui, a pena em nada ajuda no caminho espiritual, né? A verdadeira compaixão, ela reconhece no outro ser, para usar assim uma expressão que os budistas tibetanos gostam muito de usar, ela reconhece no outro ser, dentro dele, no seu interior, uma joia que satisfaz todos os desejos. É assim que os mestres budistas, os tibetanos gostam de falar, né? No sentido de que como a joia que satisfaz todos os desejos, é naquele mesmo sentido que Jesus diz, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, remove-se daí, ela se removerá, né? Ou seja, isso é uma figura para dizer, para dar uma ideia da grandiosidade desse reino divino que habita dentro de nós, da grandiosidade dessa natureza búdica que é a nossa verdadeira essência. E aí o Lama segue dizendo: compaixão é reconhecer no outro sua natureza estável, perfeita, luminosa, sua condição verdadeira, quebrando o encanto dos jogos mentais que estão produzindo as complicações. Aqui nós podemos lembrar desse exemplo que acabamos de dar sobre a depressão, né? A pessoa deprimida, ela está cheia de jogos mentais, né? A mente dela está fazendo um joguinho, né? Criou um joguinho na cabeça para dizer que ela é uma vítima,
para dizer que ela é uma sofredora, para dizer que as coisas na vida dela não dão certo e assim por diante, né? E aí a compaixão é a gente reconhecer que essa pessoa, embora ela esteja manifestando essa energia ultra negativa e pesada da depressão, ela tem uma natureza estável, perfeita e luminosa. Ou seja, para que nós sejamos compassivos, nós temos que ter um olhar penetrante que vá além das aparências, que não se deixe enganar pelas aparências, né? A aparência ali do ser deprimido é de um ser frágil, mas se nós formos verdadeiramente compassivos, nós vamos ter a lucidez necessária para penetrar além dessas aparências e perceber que por detrás desses jogos mentais existe uma natureza estável, perfeita e luminosa, né? E o Lama vai agora falar da segunda qualidade. A segunda qualidade é o amor, o desejo de que o outro seja completamente feliz. Essa qualidade deve abranger ex-maridos, ex-esposas, ex-sócios, e aí ele põe aqui umas reticências. O Lama, ele gosta muito de brincar com essas coisas, né? Ele gosta de pegar nos pontos que são os nossos pontos mais fracos, né? Normalmente, ex-esposas, ex-maridos e ex-sócios causam muita aversão, né? Porque pressupõem uniões que existiam antes e que deixaram de existir porque alguma coisa deu errado, né? E normalmente essa coisa que deu errado gera raiva, ressentimento, mágoa, né? Mas aqui ele está dizendo que o amor é o amor genuíno, o amor que brota da nossa natureza búdica, da nossa natureza primordial, ele abrange até essas pessoas, né? Ou seja, esse desejo de que a pessoa seja completamente feliz, e completamente feliz nesse sentido budista e no sentido espiritual como um todo, significa a pessoa que está completamente liberada de suas tendências kármicas automatizadas, né? Que não se deixa mais arrastar por emoções perturbadoras, sejam elas quais forem, sejam emoções perturbadoras de orgulho, de inveja, de apego, de aversão, de medo, de raiva, de carência, né? Essa é a verdadeira felicidade. Então vejam, nós só podemos amar quando nós temos um mínimo de lucidez. Por quê? Porque senão nós não vamos perceber que o verdadeiro amor é esse desejo de que a outra pessoa desperte nela as qualidades exatamente opostas a todas as suas emoções perturbadoras, né? Então, por exemplo, um pai que quando o filho tem uma explosão de raiva, vai lá e fala, ô meu filhinho, não sei o que e tal, e passa a mão na cabeça e fala assim, não, te chatearam, né, puxa, que coisa chata e tal, quer dizer, dando razão, justificando a explosão de raiva, ele não está sendo amoroso com o filho, ele não está sendo amoroso, né? Ele está simplesmente, por quê? Por que ele não está sendo amoroso? Porque ele está reforçando uma emoção perturbadora, né? Ele está dizendo à criança, vamos supor, né, que seja uma criança aí do caso, né, que teve essa explosão de raiva, ele está dizendo à criança assim, não, você está certo mesmo, quando você for contrariado, você tem mais que explodir, né? Ou seja, ele está afastando aquele ser que ele diz amar da fonte de felicidade que ele poderia acessar dentro dele mesmo. Por quê? Porque ele está fortalecendo uma obscuridade mental que vai afastar a criança cada vez mais da essência espiritual que habita nela, né? Então, para amar, nós precisamos de um mínimo de lucidez, assim como também para sermos compassivos, né? Nós vimos isso. Por quê? Porque se nós não tivermos um mínimo de lucidez, ao invés de sermos compassivos, vamos sentir pena. Sentindo pena, vamos estar fortalecendo as obscuridades mentais daquele ser que está sendo objeto da nossa pena. E se não tivermos lucidez, nós, ao invés de termos um amor, o amor genuíno, né, que é aquele que deseja o despertar interno do ser, né, nós vamos, na verdade, fortalecer os obscurecimentos mentais daquele ser, né, sobre a capa ou a fachada de um falso amor. E aí o Lama segue dizendo, a alegria, ele não diz aqui, mas essa alegria é a alegria altruísta, é a terceira qualidade. É a capacidade de se alegrar com as alegrias e vitórias dos outros, pequenas ou grandes. É um poderoso antídoto contra a inveja, né? Alegrar-se
com as vitórias dos outros, né? Com as alegrias e vitórias dos outros. Aqui, mais uma vez, seria interessante a gente trazer de volta o tema da nossa mensagem de hoje, êxito, né? Qual é o verdadeiro êxito? Qual é a verdadeira vitória? Porque nós temos que ter muito cuidado. Eu vou voltar aqui ao exemplo do pai com o filho, né? Então, por exemplo, tem aquele pai que fica muito feliz quando o filho dele pegou um amiguinho e bateu, surrou até não poder mais e chega em casa dizendo: ah, pai, peguei fulano e dei uma sova nele. Ah, muito bem, meu filho, você é forte, você é bem macho, você é isso, é aquilo, né? O que ele está fazendo? Ele está se alegrando com algo que, do ponto de vista espiritual, não só não é um êxito, não só não é uma vitória, como é uma grande derrota. Uma derrota para si mesmo. A pessoa se deixou tomar por um impulso de raiva e surrou outra pessoa, machucou outra pessoa e se alegrou em ter machucado outra pessoa. Isso nos afasta tremendamente da nossa natureza búdica. Isso nos afasta tremendamente da nossa natureza divina. Então, mais uma vez, a gente vai perceber que nessa terceira qualidade incomensurável também aqui é preciso ter lucidez. Porque se não tiver lucidez, nós vamos nos alegrar com falsas vitórias, que além de falsas vitórias, são grandes derrotas do ponto de vista espiritual. Então, como vocês vão vendo, isso aqui reforça uma tese que o Lama gosta muito de colocar, né? Que ele diz assim: a compaixão é muito importante, mas a lucidez é fundamental. Por quê? Porque sem lucidez nós não conseguimos ser compassivos, nós não conseguimos ser amorosos, nós não conseguimos nos alegrar com as verdadeiras vitórias do outro e não conseguimos, obviamente, também ser equânimes, né? Que é a quarta qualidade incomensurável que agora o Lama vai comentar. Ele vai dizer assim: a quarta qualidade incomensurável é a equanimidade. Trata-se de perceber a flutuação de alegria e tristeza da vida. No momento tem-se uma grande alegria, em outro, aquela mesma coisa transforma-se numa grande tristeza. A equanimidade faz surgir uma serenidade estável frente às flutuações e uma fé permanente e inabalável na natureza de todos os Budas, que é a nossa própria natureza. Aqui, pessoal, essa expressão natureza de todos os Budas, ela é muito comum dentro do budismo e ela se refere a todos aqueles seres que conseguiram atingir a iluminação, aqueles que ao longo da história nós conhecemos e que conseguiram atingir a iluminação. Então, por exemplo, o Buda, né, óbvio, é um Buda, Jesus é um Buda, Krishna era um Buda, enfim, nós vamos ter aí vários exemplos ao longo da história da humanidade de seres que eram plenamente realizados espiritualmente. Então, quando o Lama diz que a equanimidade faz surgir uma serenidade estável e uma fé permanente e inabalável na natureza de todos os Budas, ele está querendo dizer simplesmente o seguinte, que quando a gente desenvolve um certo nível de lucidez, nós começamos a ter algum acesso a essa natureza primordial que habita dentro de nós. E toda vez que a gente tem acesso a essa natureza, a gente percebe que ela é, como ele está dizendo aqui, estável, ou seja, ela não oscila, né? Então, por exemplo, acontece uma tragédia, se nós estivermos conectados com a nossa natureza búdica, a gente não vai oscilar. O que significa não vai oscilar? Significa que a nossa energia não vai afundar. Não significa que eu não vou ter momentos de tristeza e de alegria. Não é isso. Significa que eu vou estar sempre no caminho do meio. A estabilidade é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Ou seja, na alegria eu não vou ficar eufórico e na tristeza eu não vou ficar deprimido. Eu vou vivenciar todas as situações como elas são, porque uma qualidade do ser iluminado é a aceitação, é o acolhimento, né? O que não significa, já falamos várias vezes aqui, passividade, mas é o acolhimento da situação tal qual ela se manifesta, né? Então a perda de um ente querido é uma situação de luto. Eu vivo o luto, mas a minha energia não se afunda, eu não entro em desespero, eu não caio em depressão. Isso é equanimidade. Eu vivencio a tristeza com equilíbrio, eu vivencio a alegria com equilíbrio. Né? É aquela história da bicicleta, né? A bicicleta está sempre em movimento, né? Às vezes tem que fazer uma curva para a direita, uma curva para a esquerda, mas o que a gente não pode é deixar a bicicleta cair, desequilibrar.
Então a ideia aqui é a mesma, né? A equanimidade é esse equilíbrio da bicicleta, ou seja, eu continuo me movimentando no mundo, eu continuo andando no mundo, eu continuo vivendo momentos, né, de altos e baixos da vida, mas a minha energia é que não oscila, nem diante dos altos, nem diante dos baixos, nem euforia, nem depressão. Por isso que o budismo é chamado de caminho do meio. E não é só o budismo que é caminho do meio, né? Todos os ensinamentos espirituais genuínos pregam o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da equanimidade. Então percebam que todas as 4 qualidades incomensuráveis, elas dependem de lucidez, elas dependem de clareza. Por quê? Porque elas dependem dessa visão capaz de enxergar a natureza primordial, a natureza divina, o reino divino que está dentro de nós. A nossa cegueira em relação a isso é que gera instabilidade, é que gera obscurecimento mental, é que gera emoção perturbadora. E aí o Lama vai dizer aqui o seguinte, esses métodos são positivos também nas relações humanas. Casamento, namoro, criação de filhos, trabalho, estudo. Em primeiro lugar, em vez de perguntar o que eu vou obter do outro, devo indagar o que posso oferecer. Alegrar-se em oferecer. Se dependemos do comportamento do outro para obter felicidade, podemos ficar bem por um tempo, mas entraremos em crise. Quando surgir a impermanência e o outro flutuar. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, sempre brinca. Que tipo de amor é o de vocês? Aquele que só existe se o outro sorrir? Esse amor baseia-se no que recebemos e por isso é frágil. Por quê, pessoal? Porque o que nós recebemos é aquilo que nós estamos falando, né? O que a gente recebe é muito variável, né? Assim como a natureza, né? Uma hora é dia, outra hora é noite, assim é também a nossa vida, né? Uma hora são momentos de alegria, outra hora são momentos de tristeza. Entretanto, seria interessante que a gente, nesses momentos e nessas oscilações, nunca deixasse de perder a conexão, nunca deixasse, né, de ter a conexão com a nossa natureza interna, com a nossa natureza primordial. Por quê? Porque é essa conexão que vai nos sustentar estáveis diante dessa situação. E o Lama aqui oferece um método prático para a gente manter essa conexão, que é inverter a ótica do egoísmo. A ótica do egoísmo é essa primeira pergunta que ele falou assim, o que eu vou obter do outro? Essa é a ótica egoísta, essa é a ótica perturbadora, essa é a ótica da perturbação, essa é a ótica do samsara, do mundo de Mamon, né, do mundo do dinheiro, do mundo material. Mas quando a gente inverte essa ótica e em vez de perguntar o que eu vou obter do outro, eu pergunto o que eu posso oferecer, essa é a ótica do nirvana, né, no sentido budista, ou do reino de Deus, no sentido do reino dos céus, né? No sentido cristão, no sentido que Jesus coloca. Né? Por quê? Porque quando nós falamos o que posso oferecer, quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos entrando dentro daquilo que no cristianismo é considerado como o espírito de serviço. Eu quero servir e não ser servido, ou seja, eu quero oferecer, eu quero trazer benefícios. E em qualquer circunstância, nós podemos trazer benefício. Até nas circunstâncias difíceis, né, nas circunstâncias tristes, nós podemos beneficiar as pessoas, trazendo tranquilidade, trazendo consolo. Né? Isso significa o quê? Isso significa que se a minha energia brota, né, se ela desperta a partir desse interesse, dessa motivação de oferecer, significa que meus olhos vão estar brilhando em todas as situações. Não vai ter nenhuma situação que eles não vão brilhar. Por quê? Porque sempre há algo que nós podemos oferecer. Sempre, sempre. Né? Nunca vai existir uma situação que nós não possamos oferecer algo. Ainda que seja o nosso silêncio. Ainda que seja o não oferecer algo no sentido assim material, mas oferecer quietude, oferecer paz, oferecer repouso, oferecer silêncio. Né? Muitas vezes isso também é bem construtivo. Então, como toda a situação ela tem um potencial de serviço, ou seja, ela tem um potencial de que nós possamos oferecer algo, nossa energia vai estar sempre alta, nossa energia vai estar sempre vibrante, porque seja lá o que for que acontecer, eu vou estar ali motivado e alegre, né, alegria altruísta, de poder
oferecer algo para aquela situação, para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para aquela família, enfim, para a circunstância que for, né? É por isso que a mudança dessa ótica nos conecta com a nossa natureza interna, porque ela traz estabilidade, né? Vocês percebem que traz estabilidade, né? Porque a alegria altruísta é a alegria de oferecer. Se eu tenho sempre condições de oferecer, nunca me falta nada. Então nunca vou me sentir carente, nunca vou me sentir frágil, nunca vou me sentir triste, nunca vou me sentir deprimido, porque em todo momento eu estou entusiasmado por poder oferecer alguma coisa.